perdas são difíceis de lidar, especialmente quando tocam os nossos sonhos mais profundos. E existe um dado muito relevante sobre a perda gestacional, em torno de 10 a 25% no mundo. Isso é muita coisa para não falar desse assunto. E essa frequência das perdas gestacionais causa um impacto emocional sem precedentes nos casais, nas mulheres e nas famílias, que dificilmente é falado e aberto em público. Recentemente, o casal Thiago Nigro e Mayra Cardi compartilharam nas redes sociais detalhes bem íntimos sobre a sua vivência de perda gestacional nos últimos dias. Esse fato tem causado inúmeras polêmicas, pessoas que estão apoiando o casal por terem feito isso, pessoas indignadas, revoltadas com essa exposição toda, mas o fato é que, por bem ou mal, de certa forma, muitas pessoas passaram a falar sobre esse assunto que não pode ficar de fora das conversas de família e geralmente, infelizmente, é tido como um tabu. Porém, na terapia familiar, nós sabemos que tabus, segredos e coisas não ditas, não expressadas, não vividas, sentidas e verbalizadas podem ocasionar tardiamente em depressão, tristezas sem sentido, falhas de comunicação e até mesmo em grandes confusões, causas e conflitos entre o próprio casal, não necessariamente na época onde isso está acontecendo, onde os sintomas, os sentimentos de tristeza, raiva são muito comuns e recorrentes. Mas se isso não é trabalhado, não é assimilado entre os dois com muito afeto, carinho, compreensão e confiança para tocar para frente e viver os próximos passos da vida familiar, tardiamente isso acaba ocasionando, sim, depressão, tristeza e até mesmo separações, onde o índice também é alto quando existem temas não tratados relacionados ao luto. E por mais que algumas pessoas que não tenham vivido na pele pensem que uma perda gestacional é algo muito recente, que ainda não é um ser humano, ou que bom que se perdeu naquela fase inicial, que ainda não era exatamente um ser humano, uma criança, infelizmente são tabus que fazem parte do senso comum, da ignorância de pessoas que talvez não tenham vivido na pele, não tenham sentido e passado por essa tristeza enorme, que, como o casal bem descreveu, é difícil de assimilar e até de compreender o que se está sentindo. E é por isso que o caso do Thiago Nigro e da Mayra Cardi ajudam aos casais também tocarem na sua própria história de quando podem ter, quem sabe, perdido um bebê, um feto e não terem falado sobre esse assunto, muitas vezes nem mesmo um com o outro. Tamanho é o tabu envolto nesse assunto. Talvez tenha sido a oportunidade para alguns casais até trazerem à tona isso para suas famílias, que dificilmente ficam sabendo, inclusive, já que esse assunto é tão permeado por tabus, por sentimentos conflitantes, por confusão mental e por uma grande sensação de solidão e de vazio interior. Então, destacando como isso gera discussões públicas no momento presente, a gente começa a compreender que as dores mais íntimas também fazem parte do cotidiano da vida das famílias e que precisam de acolhimento e não de críticas. Minha intenção aqui não é julgar a exposição, mas é explorar o impacto emocional e social das perdas gestacionais e daquilo que nem sempre é dito, já que o luto gestacional afeta casais e, mais do que isso, afeta todo o sistema familiar, mesmo quando não é verbalizado, dado que a nossa interação e comunicação com as pessoas que a gente ama se dá num nível muito além do verbal, se dá nos sentimentos, nas expressões faciais, no comportamento, na conexão que a família estendida tem com esse casal. E é muito importante entender as diferentes formas de lidar com o luto, seja em silêncio ou buscando apoio. E para isso é essencial enfrentar a dor encontrando caminhos de cura, ter acolhimento e comunicação entre o casal, criar um espaço seguro para compartilhar sentimentos, validar as emoções diferentes um do outro, onde, por exemplo, um pode estar mais racional enquanto o outro está mais emotivo, e é natural que os dois oscilem nessas duas polaridades durante esse processo. Também é importante práticas terapêuticas, técnicas de ressignificação, como entender como a perda pode fazer parte da jornada do casal para se unirem mais
se aproximarem, olharem para frente e seguirem esse sonho, porque não quando tem vontade, ou tomarem decisões que façam sentido para eles, dependendo do contexto desse casal, de tratamento, de infertilidade, ou seja lá do que envolva essa vivência tão íntima de uma família. E é importante sim fazer rituais simbólicos de despedida, assim como quando nós nos despedimos do ente querido, nós temos o velório, nós temos o enterro. É muito importante que se faça um ritual em homenagem àquela vida que se perdeu. Pode ser algo que tenha sentido na religiosidade do casal, pode ser algo que tenha sentido naquele momento para eles e que realmente simbolize essa despedida e que realmente dignifique e honre aquela pequena passagem, mesmo que breve, daquele ser que fez parte da família mesmo por alguns instantes. E é importantíssimo sim se inspirar em casos reais e entender que existe formas de encontrar caminhos construtivos de se lidar com o luto e que isso não é o fim e que existe sim um dia após o outro. Então, fica essa reflexão para fortalecimento do vínculo de quem já tenha passado por essa experiência tão dolorosa e muitas vezes tão solitária. Cada casal tem o seu próprio ritmo e a sua própria forma de lidar com a perda. Então, acolher e validar os sentimentos de quem passa por esse processo é essencial para a cura, seja eles quais forem, dos sentimentos mais difíceis até mesmo aqueles de anestesia emocional, quando as pessoas parecem por fora não estarem sentindo, mas estejam certos que a verdade é que por dentro existe um vazio enorme da parte de quem passa por essa experiência. Então, como nós podemos, enquanto indivíduos, enquanto casais, enquanto família estendida, amigos, criar um espaço para acolher essas dores e fortalecer os vínculos com quem passa por essa experiência? Eu deixo aqui essa mensagem de acolhimento a todo e qualquer casal e família que já tenha passado por isso e incentivo a todos a buscarem sempre apoio profissional, aquilo que ajuda a refletir de forma construtiva, redes de suporte, verbalização com quem se tem confiança e, acima de tudo, respeitar o momento e a forma de cada um viver esse processo.